Essa noite nós, com muita alegria e com aquela satisfação própria dos santos e salvos, nós vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor, que é alimento para nossas almas. Então, que neste momento você tenha, assim como Adriano, o presbítero Adriano acabou de falar, você tenha, assim como eu tive enquanto meditava no texto, e também estarei assim enquanto exponho, que você esteja com seu coração aberto ao Senhor, à sua palavra, para que Ele nos instrua, para que Ele fale ao nosso coração. Eu convido você a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 8, versos de 1 a 13. É o texto da nossa reflexão dessa noite, da exposição bíblica. Apocalipse 8, versos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. E a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas vivas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos porque estamos prestes a meditar em Tua palavra e já cantamos louvores ao Senhor, tivemos nosso tempo também de oração. Neste momento, a nossa atenção e o nosso coração já devem estar naquele ponto mais alto do culto, que é a Tua palavra sendo anunciada e nós, como terra própria e preparada para a semeadura, recebermos essa palavra para que assim possamos progredir na nossa santificação e na nossa vida cristã. Ó Deus, fale ao nosso coração também neste momento e que, de fato, a nossa atenção esteja rendida ao Senhor completamente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos meditado sobre os sinais dos últimos dias, sobre as últimas coisas. Nós já tivemos a oportunidade de meditar e de entender, a partir do sermão escatológico de Cristo, a necessidade de identificarmos como estamos
na nossa história de vida e em qual momento nós estamos inseridos no que diz respeito a as primeiras dores, à tribulação e ao retorno de Cristo. Semana passada tivemos a oportunidade de meditar em Daniel 7, também um texto escatológico, também um texto que anuncia aquilo que acontecerá nos últimos dias. E hoje nós temos a oportunidade de meditar em Apocalipse 8. Quando a gente olha para Apocalipse, naturalmente, nós temos aquela tendência de tentar dar significado e interpretação para cada elemento e de valorizar muito o simbolismo, achando que esses símbolos devem ser interpretados até contra a sua própria forma de ser entendido, contra a própria estrutura, porque o símbolo ele representa algo, mas muitos querem interpretá-lo literalmente. E não é assim que a gente deve olhar para a maior parte de Apocalipse, inclusive sobre os seus símbolos. Os 7 selos que constam, estão antes deste trecho que nós acabamos de ler, montam um paralelo com essas 7 trombetas. Naquele lado dos selos, nós vemos o povo de Deus sofrendo e orando, clamando a Deus por uma intervenção. Nas trombetas, nós vemos Deus respondendo a essa oração, enviando sinais para a terra e afligindo a terra e aos seus habitantes. Queridos, quando a gente olha para a nossa fé e para a progressão da mensagem de Cristo, inclusive sobre o seu retorno e sobre tudo o que deve acontecer entre a primeira e a segunda vinda, a gente vai entender que sinais de que profecias já estão e já vêm se cumprindo desde a primeira vinda de Cristo. E quando a gente olha para as trombetas, a gente tem que encará-las assim também. Essas trombetas não deverão iniciar o seu ressoar apenas quando Jesus estiver prestes a voltar. É claro que o seu retorno será precedido imediatamente por trombetas também. Mas essas trombetas que o texto está falando, elas estão ali simbolizando o agir de Deus no mundo e o seu juízo. E ele, aqui nessas primeiras 4 trombetas, agindo no meio ambiente. Agindo na natureza criada. Então, quando a gente olhar para essas 4 trombetas, a gente deve ficar com a mente bem voltada para elementos, eventos naturais que deverão ocorrer e já estão ocorrendo e deverão se intensificar até a segunda vinda de Cristo. E aí você pode se perguntar, mas por que isso é tão importante? Por que isso é importante para mim? Por que isso deve estar na minha mente? Deve estar, porque quando a gente olha para as profecias do Senhor, quando a gente olha para aquilo que Ele disse que deveria acontecer e já está acontecendo, no final de tudo, no decorrer dessa nossa história, caminhando para o juízo final, na medida em que a gente identifica que essas profecias já estão se cumprindo, a gente começa a ter o coração mais despertado. A gente começa a perceber que, de fato, nós estamos vivendo debaixo dessa palavra maravilhosa de Deus, que tem se cumprido na história e de que nós não podemos perder tempo, nem para anunciar esse evangelho, nem para viver a nossa santificação. A palavra de Deus diz, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Queridos, nesta noite, eu quero pensar com vocês sobre os eventos naturais e as trombetas do juízo de Deus. E a partir dessa certeza de que esses eventos já estão ocorrendo, nós olharemos para o texto, tendo a certeza de que quando João teve essa visão, o Senhor já estava ali trazendo João para avaliar e pensar e anunciar uma mensagem que pode ser percebida e identificada
em todos os tempos após a primeira vinda de Cristo, em todos os tempos que a igreja estivesse a olhar para a natureza até a segunda vinda de Cristo. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, as trombetas podem ser entendidas assim. Pode ser o sonido do alarme convocando para a batalha, é a chegada do perigo. O cordeiro que está no trono também é o juiz que julga o mundo, como vemos no Salmos 2, versos de 1 a 5. Pode ser o sonido que anuncia a presença gloriosa de Deus. O sinal tremeu pela manifestação de Deus e ouviram o sonido de trombetas, como está em Êxodo 19, versos 16 e 19. A segunda vinda de Cristo, em sua gloriosa manifestação, também será acompanhada do clangor das trombetas e pode ser o sonido de convocação do povo. Foi uma voz como a de trombeta que convocou João ao céu, capítulo 4 de Apocalipse, verso 1. Mateus fala do sonido da trombeta que reunirá os escolhidos, Mateus 24, 31. Trombetas como um símbolo, como um alarme, como uma convocação. E nesse caso do texto, vemos como um alarme, como uma chamada à atenção para todos nós. A primeira trombeta, que está no verso 7, diz que, de fato, quando houve o silêncio no céu por conta da abertura do sétimo selo, aquele momento de silêncio foi o prenúncio de que algo muito grande aconteceria, algo muito grande deveria ocorrer. Alguém pode ler para nós, novamente, o verso 7 de Apocalipse, capítulo 8? Amém. Obrigado, minha querida. Queridos, como eu falei há pouco, havia ali naquele momento, antes, os 7 selos que foram abertos, eles estavam ali simbolizando Deus agindo, ou sendo chamado a agir, e Ele avaliando, recebendo as orações que eram feitas, para que a partir daquele momento, com a abertura do 7º selo, viesse a resposta. E essa imagem é muito importante para nós, porque se a gente for olhar lá para Daniel 7, a gente vai perceber um elemento muito parecido com o que nós estamos vendo aqui nas trombetas, que é o fato de que Deus não está inerte, Deus não está fora do seu trono, Deus não perdeu sua soberania enquanto a terra vive e existe, Ele continua no trono, Ele continua governando. Então, quando a gente olha para os selos, a gente vê os santos sofrendo momentos terríveis, mas clamando a Deus por uma intervenção. E com a abertura do último selo, que é essa transição para as trombetas, nós vemos um silêncio, vemos a primeira trombeta sendo tocada e Deus enviando para a terra o seu juízo. O silêncio aqui, queridos, antes da trombeta, da primeira trombeta ser tocada, simboliza muito bem aquele silêncio que existe antes de uma grande resposta ou antes de alguma coisa muito grande acontecer. Para aqueles que assistiram a trilogia do Senhor dos Anéis, há uma cena muito interessante no último filme, O Retorno do Rei, e essa trilogia e a obra de Tolkien foi baseada na palavra de Deus, não é? Uma construção feita a partir de elementos cristãos da Bíblia. E em um momento há uma cena que me lembra muito essa parte do texto, que é quando Gandalf, que é aquele mago, está numa torre e ele está junto com um outro personagem, um hobbit, e aí eles veem um sinal aparecer no céu, não é? Para iniciar a batalha. E antes daquilo acontecer, está um silêncio muito grande. E aí, aquele hobbit, né, o Pippin, chega para ele e diz assim:
Que silêncio! Está tão quieto. E aí Gandalf diz: é o silêncio que se toma antes de um grande mergulho. A batalha estava prestes a acontecer e começou, depois de instantes. A gente olha para a nossa fé e a gente vê as trombetas sendo tocadas. Essa primeira trombeta é precedida pelo silêncio, por quê? Porque Deus estava prestes a exercer o seu juízo, iniciar esse juízo aplicando ele sobre a terra. Essa trombeta se assemelha à 7ª praga do Egito. Êxodo 9, 24. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. A gente vai olhar para as trombetas e veremos também Deus agindo como agiu no Egito, contra o Egito, por conta do clamor do seu povo. E se a gente for lembrar, lá no Egito, Deus envia Moisés, por quê? Porque ele disse que o clamor do seu povo tinha chegado a ele. Queridos, a igreja, passando por diversas situações, por problemas, por desafios, é uma igreja que não deve parar nunca de orar ao Senhor, clamar a Ele. Porque Deus nos ouve, Deus nos responde, e o juízo que Ele tem para este mundo virá, inclusive, em resposta ao clamor da igreja. Esses acontecimentos ainda não são o fim de todas as coisas, mas anuncia que Ele chegará. E é interessante que a trombeta, ela serve como um sinal que anuncia algo e que, na medida em que anuncia, ela ainda dá espaço para uma mudança. Quando a gente ouve uma buzina sendo tocada, e vamos pensar nela como uma trombeta, sendo tocada na estrada, uma buzina e que ela está bem distante, mas ela começa a aumentar na medida em que se chega, a gente já não fica de olho para saber o que está acontecendo? Para a gente sair da frente do carro, se for o caso, para a gente mudar um pouco, porque tem algo acontecendo, tem uma buzina sendo tocada de forma intermitente. Quando a gente percebe que ela se aproxima é porque está chegando muito perto e há a possibilidade de mudar o rumo. A gente está ali, a gente pode decidir sair da frente. Quando a gente olha para as trombetas do Apocalipse, elas estão como um sinal ainda de que Deus está anunciando o seu juízo e que há ainda espaço para arrependimento. Algo que não vai mais acontecer quando as taças começarem a ser derramadas, que é outra seção de Apocalipse. A segunda trombeta, queridos, versos 8 e 9. Quem pode ler para a gente esses dois versos, por favor? Em voz alta. Amém. Essa trombeta fala das espantosas calamidades marítimas, bem como de todos os desastres que acontecem no mar. Esse juízo é mais severo que o primeiro, pois aqui não há dano só à natureza, mas também danos materiais e, por inferência, de pessoas que viajavam nessas embarcações. A ira de Deus queimará todas as seguranças deste mundo. A pesca e a navegação são submetidas a uma tragédia. Aqui tanto o comércio como a vida estão sofrendo. São desastres ecológicos e econômicos em proporções gigantescas, assim comenta o reverendo Hernandes Dias Lopes. Algo que acontece na natureza, mas que não afeta apenas a natureza, afeta também as pessoas e afeta a economia. E um detalhe importante, afeta a natureza, assim como também a primeira trombeta afetou, mas não afeta completamente a todos. Um terço é afetado. E aqui há aquele sinal, novamente, de que há espaço para arrependimento, ou seja, houve algo que provocou um resultado terrível, ou está acontecendo, e nós temos a oportunidade de parar para perceber que, de fato, esse sinal é importante e a gente precisa se arrepender. Queridos, vamos pensar
lembrar lá do sermão escatológico de Cristo, Marcos 13, quando Jesus disse: olha, vejam o exemplo da figueira, porque olhando para ela, teria-se, ou pensando nela, se teria um sinal de como as coisas estão acontecendo, e a figueira estava ali só como um exemplo. E ele diz: assim como vocês olham para a figueira e veem que quando está chegando o outono, inverno, ela vai perdendo as suas folhas, e você sabe que estão chegando esses períodos, essas estações, você também consegue perceber que o verão já se aproxima quando as folhas começam a voltar. Olhando para o tempo, olhando para a natureza, a gente sabe que algo está acontecendo. As trombetas estão aqui demonstrando que, de fato, desde a primeira vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, elas já começaram a ressoar. Eventos naturais, Jesus mesmo no sermão escatológico falou sobre terremotos, falou sobre tragédias, falou sobre guerras, mas os eventos naturais estavam ali. Lucas, quando fala sobre registra o sermão escatológico de Jesus, fala também desses eventos, porque entrou em maiores detalhes, mas traz aquela certeza de que, inclusive, próximo à vinda de Cristo, os seres humanos tremerão de medo por conta dos eventos que envolvem a natureza. Queridos, quando a gente olha para tudo que tem acontecido ao nosso redor, para o planeta no qual vivemos, que vem se acabando, definhando, a gente não consegue esquecer, quando a gente sabe do que esse texto está falando, de que, de fato, Deus está tocando as suas trombetas. Deus está tocando as suas trombetas. Essa segunda mostra um prejuízo causado, uma afetação feita, um problema gerado a partir da natureza para os seres humanos e para os animais. E aqui ele engloba a parte do mar. Essa trombeta também se parece muito com a primeira praga do Egito. Êxodo 7, versos 20 e 21. Esses versos dizem assim: Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. A gente olha para esse evento e a gente percebe que, de fato, isso ocorre como uma demonstração de que Deus está agindo, mostrando que Ele continua sob o governo desse mundo, que o governo desse mundo está debaixo da sua autoridade, e não dá para a gente se esquecer de nenhuma delas. A gente viu as duas primeiras, porque realmente, olhando ao nosso redor, a gente vê que, de fato, a poluição que vemos, a destruição que vemos, a escassez que vemos na natureza, não são por acaso. Nenhuma delas, nenhum desses eventos é por acaso. Simon Kistemaker, comentando ainda esses versos, ele diz: não obstante a diferença notável que pode-se dizer entre a primeira a primeira praga do Egito e a segunda trombeta, aqui um terço do mar se converte em sangue, e no Egito, porém, foi o Nilo, as fontes, os canais, as lagoas, os reservatórios que adquiriram a cor do sangue. Todavia, há semelhança, que aponta para Deus golpeando o Egito com poder sobrenatural por haver Faraó endurecido o seu coração. Deus envia sinais para a terra, Ele age no planeta que Ele criou, justamente para fazer com que os seres humanos percebam que há alguém maior governando todas as coisas. E serve como um alerta, como um chamado ao arrependimento. As trombetas ligadas aos selos, no sentido de que Deus faz com que as trombetas sejam tocadas porque Ele está exercendo o juízo em resposta às orações do seu povo, mostra que ainda há tempo para arrependimento, ainda há espaço. Terceira trombeta, queridos, versos 10 e 11. Quem pode ler para a gente?
Amém. Muito obrigado, minha querida. Terceira trombeta envolvendo também água, só que agora envolve água potável. Muitos lutam e brigam para poder ter acesso a petróleo, né? Muitos lutam para ter reservas, maiores reservas de petróleo para garantir recursos, mas o bem mais precioso, mais valioso que nós temos é a água. Água potável, água doce. A água doce tem diminuído também no nosso planeta. Água doce sendo poluída, água doce sendo assoreada, a gente tem visto isso acontecer também. O Senhor, lá em Êxodo 15, 25, transformou águas amargas em água doce. Mas aqui Deus transforma ou age, impõe seu juízo para que a água doce se transforme em uma água não própria para o consumo. Queridos, quando a gente olha para o agir de Deus, olha para Deus fazendo com que a própria natureza sirva como um palco para que a gente identifique eventos que mostram que as coisas não estão melhorando, estão piorando, isso é um alerta. Quando a gente percebe que algo não está indo muito bem na nossa saúde, normalmente a gente toma uma providência, não é? Para cuidar, para fazer algum tratamento. Quando a gente olha para o planeta no qual estamos vivendo, a gente vê sempre aquele alerta quanto ao aquecimento, à escassez de alguns elementos, já começou a acontecer em alguns lugares. Nós aqui mesmo estamos sentindo, e você pode confirmar comigo, para mim, que o calor é grande, não é? Em alguns lugares o calor tem se tornado insuportável. O nosso planeta está diferente, está ficando mais diferente a cada passar de ano. E quando o Senhor fala aqui sobre a água potável, está falando de algo que deveria chamar nossa atenção como algo essencial. Acontecendo no mar, algum tipo de prejuízo não chama tanto a atenção da gente, apesar de influenciar na parte econômica. Mas a água doce prejudica diretamente a gente. E o texto aqui está falando justamente sobre eventos que envolvem a água doce, os recursos naturais do nosso mundo. Essa trombeta atinge um dos recursos naturais mais essenciais, mais necessários à vida humana. A falta de água potável já é um problema em diversas partes do mundo. Simon Kistemaker, um comentarista bíblico, mais uma vez falando sobre Apocalipse, ele diz sobre esse verso, que o nome da estrela é absinto. A expressão absinto aparece somente 2 vezes no Novo Testamento, ambas as vezes neste versículo. Alguns estudiosos traduzem a segunda ocorrência como amargo. No Antigo Testamento ela ocorre 7 vezes e em muitas versões ela é traduzida como fel ou amargura. Um sinal muito claro de que de fato as coisas não melhorarão. Elas só caminharão e piorarão até que o Senhor cumpra toda a sua palavra. A quarta trombeta, meus queridos, verso 12. Quem pode ler para a gente esse verso? Amém, minha querida. Obrigada. Quarta trombeta. Os astros, o Sol, a Lua e as estrelas, desde as suas órbitas, lutam contra os inimigos da Igreja de Deus. Deus está usando os astros celestes para admoestar aqueles que não lhe servem e perseguem os seus filhos. A terra, o mar, os rios e os astros são trombetas de Deus que anunciam o seu juízo e convocam os homens ao arrependimento. O ser humano encontra adversidade em 4 lados, por todos os lados, isto é, não há lugar
onde se esconder. E essa é a afirmação que a gente deve levar para o dia a dia, porque quando se fala de eventos que ocorrem na nossa natureza e no nosso planeta, está falando sobre eventos que não permitem que o ser humano fuja, escape deles. Queridos, 4 trombetas, falando de eventos naturais, que corroboram com a mensagem de que Deus está exercendo o seu juízo sobre a terra, é parte também da escatologia que o Senhor quer que a gente entenda e que a gente avalie no nosso dia a dia. Quando nós olhamos para tudo o que está acontecendo ao nosso redor, aos eventos que envolvem a natureza, a gente não pode esquecer nunca que eles também estão como trombetas anunciando a palavra de Deus, como um cumprimento à palavra de Deus. Nesse texto, a partir dele, a gente pode tirar algumas lições. Primeira delas, as primeiras 4 trombetas dizem respeito a eventos ambientais e climáticos. E a sua incidência representa um juízo de Deus que ocorre desde a primeira vinda de Cristo e seguirá assim até a segunda vinda. A intensidade ou o som dessas trombetas vão aumentando na medida que o fim se aproxima. Na medida em que o nosso planeta, e com isso eu não estou dizendo que a gente não deve lutar para mantê-lo em ordem, para fazer com que tudo esteja bem, mas naturalmente ele vai caminhar para um evento que vai nos fazer olhar para a natureza e ver que ela está se deteriorando. É uma trombeta do Senhor. Quanto mais piora, quanto mais se deteriora, mais alto é o som dessa trombeta, o que mostra que o Senhor está prestes a voltar. Uma segunda lição: as calamidades são um chamado urgente ao arrependimento. A igreja deve interpretar os acontecimentos do mundo à luz da soberania de Deus, conduzindo o povo à humilhação, à oração e confissão de pecados, e não ao pânico ou à indiferença espiritual. Olhando e percebendo que Deus está fazendo cumprir sua palavra, isso deve servir para que nós, como igreja do Senhor, estejamos buscando ainda mais a face dele, estejamos ainda mais investindo em nossa vida espiritual. Oração, meditação, busca ao Senhor, e não no pânico de achar que todas as coisas estão fora dos eixos, porque estão debaixo do controle de Deus. É também uma demonstração para o mundo que ainda não crê no Senhor, para que esse mundo perceba que há um sinal, uma chamada ao arrependimento. Porque, irmãos, quando a gente olha e percebe que esses eventos comunicam um agir de Deus sobre a terra, a gente deve perceber que, de fato, a palavra de Deus está se cumprindo e, de fato, deveria gerar em nós desejo de se arrepender. Também aqueles que não conhecem o Senhor ainda. Uma terceira e penúltima lição: Deus continua soberano sobre a criação e a história, em meio às crises ambientais, econômicas e sociais. O cristão é chamado a confiar na soberania divina, evitando o desespero e fortalecendo sua fé na condução providencial de Deus. Quando a gente entende que realmente o Senhor é soberano e continua gerindo todas as coisas, governando, a gente não se desespera. E nesse ponto aqui, há irmãos nossos que têm uma confusão muito grande na mente ao olhar para os eventos que acontecem na natureza e no mundo. Tem uma visão um pouco mais deísta do que teísta. Os deístas, crendo que, por mais que Deus tenha feito todas as coisas, ele deu corda e não mais se envolve, acreditam que tudo que acontece na natureza, tudo que acontece no mundo, não tem nenhuma intervenção de Deus, não tem nenhum agir de Deus, Deus não está se envolvendo com isso. Essa não é a visão bíblica. O teísmo mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Deus governa e não apenas gere, como também interfere, age e conduz a natureza que criou. Então, olhar para os eventos ambientais, climáticos e perceber que eles estão conectados com essas 4 primeiras trombetas é acreditar, é ter certeza de que é Deus que está no controle de todas as coisas. Apesar dos seres humanos, com o seu pecado, destruírem
e contribuírem para que as coisas piorem, mas quem está no controle é o próprio Deus. E por fim, queridos, o povo de Deus deve viver em vigilância e esperança. A igreja deve perseverar na evangelização, ensino bíblico e discipulado, lembrando que os sinais do juízo também são sinais de que Cristo voltará para consumar, para ultimar a sua redenção. Quando a gente olha para o plano de Deus se desenrolando na história e para evidências como essa que nós agora tivemos a oportunidade de pensar e de ver na palavra de Deus, nós entendemos que realmente nós devemos anunciar essa mensagem. Porque mesmo cristãos que leem a palavra de Deus às vezes não identificam essa chamada ao arrependimento a partir de eventos que estão ocorrendo no mundo, quanto mais aqueles que nunca ouviram a palavra ou que não estão ouvindo a pregação dessa palavra. Então, de fato, o povo de Deus deve viver em vigilância e esperança e anunciar essa mensagem para que outras pessoas sejam chamadas ao arrependimento. Estamos vendo, queridos, nesses últimos domingos, que realmente estamos, ainda que no princípio das dores, mas estamos vivendo os últimos tempos. E que Deus nos ajude para que nós não fechemos os olhos à nossa responsabilidade de anunciarmos essa mensagem para que outras pessoas também a entendam e para que sejam chamadas à conversão, ao arrependimento e à salvação, em nome de Jesus. Amém.